Advogado, eu sei que você começou agora na advocacia e está perdido. Eu sei que o cliente chega para falar para você, eu queria tratar aqui esse assunto e você abre ali para pesquisar, para estudar o caso dele, às vezes até para formalizar um contrato de honorário com eles. E você acaba se perdendo, você abre uma planilha, aí você perde essa planilha no computador, aí você abre uma petição e perde essa petição. Ah, mas eu achei uma cópia muito bacana dessa petição na internet, mas aí você perde ela. Eu tenho aqui uma solução para você. Quando eu iniciei na advocacia, eu era justamente essa pessoa. Então, para eu conseguir me organizar, eu basicamente criei um padrão no meu escritório digital, principalmente porque a minha intenção sempre foi atuar virtualmente. Então, minha intenção sempre foi atender o cliente virtual, sempre foi para falar com ele no WhatsApp, para marcar uma reunião online, para que eu possa atender no Brasil inteiro ou até fora do país, né? E aí, como eu precisava dessa padronização, eu criei uma ferramenta. E essa ferramenta, ela me ajuda a ser organizada no meu escritório, ela me ajuda a ter qualidade e ela me ajuda a fechar contrato todos os meses. Então, o que eu quero trazer para vocês? Basicamente, essa ferramenta que eu criei foi uma ferramenta que eu fui mapeando conforme a minha prática jurídica. E aí, eu consegui concentrar todo o meu escritório dentro dessa ferramenta, sem precisar fechar com esses sistemas automatizados que você paga uma mensalidade de R$ 200 por mês. Porque nós, advogados que começamos ali, né, estamos iniciando, a gente não consegue pagar R$ 200 num sistema, até porque a gente não tem tanto processo, a gente não tem uma carteira imensa de clientes que a gente possa pagar por essa assinatura. E hoje, mesmo tendo uma carteira muito boa de clientes, eu ainda assim uso essa ferramenta, porque ela é uma ferramenta que já padronizou o meu escritório e eu consigo atender com qualidade, eu consigo ter o meu funil de vendas dentro da minha advocacia, e essa ferramenta me ajuda todos os dias a ser organizada e ter uma estrutura. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, para que vocês possam ver o que eu estou falando. Para você advogado que precisa de uma ferramenta de gestão, e principalmente aqueles advogados que estão iniciando na carreira e não conseguem pagar uma assinatura mensal de sistema, né? Hoje as assinaturas estão em R$ 200 e por aí vai. Nem todo advogado iniciante consegue pagar uma ferramenta. Então, chega de usar planilha, chega de ficar perdendo documento. Dentro do escritório eletrônico jurídico, que é um template do Notion, você consegue basicamente criar a sua ferramenta de gestão. E dentro dessa ferramenta de gestão, o que eu trago aqui para você? Eu trago uma ferramenta completa onde você vai poder inserir a sua carteira de clientes. E aqui você consegue inserir os clientes do seu escritório, né? Você pode inserir o nome do cliente, o número do processo, a área, né? Se você é da área civil, da área trabalhista, da área criminal, o procedimento, o tipo de ação, o status que se encontra, o processo. Você pode inserir aqui um link da pasta que você criar, né? Porque é importante nós termos organização com pastas no Drive e para que você possa inserir os documentos dos clientes, né? E aí você vai inserindo aqui em toda essa base de dados, né? Aqui você pode inserir o prazo que você tem para protocolar aquela demanda, enfim. Dentro do escritório eletrônico jurídico, você consegue também fazer alguns levantamentos no sentido de inserir dentro dele o início do padrão de casos. Então, o cliente chegou até você, o que eu tenho que fazer agora? Bom, nós precisamos entender que existe um passo a passo, né? Quando esse cliente chega no escritório. Então, é legal você confirmar e agendar o caso no sistema, enviar um e-mail ou WhatsApp agradecendo a confiança por ter te contratado, fazer a abertura da pasta do cliente, né, para inserir ali os documentos no Google Drive, criar ali o sistema financeiro, né,
dependendo de como que você fechou os honorários. E o envio da lista padrão de documentos. Você precisa solicitar os documentos para o cliente. Então, quando o cliente entra no escritório, você precisa ter um padrão ali para iniciar o caso. Não é aquela coisa de ficar apagando incêndio, entendeu? Aqui eu tenho várias possibilidades de você concentrar todo o seu escritório eletrônico jurídico aqui, né? Aqui eu deixo também um calendário para que você possa se organizar. Deixo todos os sistemas jurídicos que nós utilizamos, né? E as ferramentas que nós precisamos usar e totalmente gratuitas, né? Aquela ferramenta de contagem de prazos, ferramentas de assinatura, de contrato, documentos, né? O conversor de PDF, Google Meet para quem faz reunião através do Meet e bloco de notas para você fazer suas anotações. Aqui eu deixo um planejamento anual e todo momento, quando eu vejo que é possível, eu vou atualizando o escritório eletrônico jurídico, inserindo algumas funções, ferramentas. Aqui eu deixo uma observação para um quadro com metas. Aí aqui eu deixo também estudos em caso, se você está estudando ali uma pós em família, ou se você está estudando um caso específico complexo, você pode fazer suas anotações, inserir tudo aqui dentro, né? E além disso, dentro do escritório eletrônico jurídico, eu gosto de deixar também sobre a produção de conteúdo, né, gente? Advogado precisa estar na rua mais movimentada do mundo, que é a rede social, né? Então é importante você se expor, mostrar os seus serviços, mostrar o seu trabalho, né? E aqui eu deixo aqui para você fazer a produção de conteúdo e conseguir se organizar para isso, né? E uma coisa muito interessante também que eu acabei de inserir dentro do escritório eletrônico jurídico, que é o funil de vendas, né? Advogado, escritório de advocacia precisa ter um funil de vendas. Então, quando o lead chega, né? O lead nós chamamos de cliente, né? Então, quando ele chega, então vamos supor, ele me chamou no direct perguntando alguma coisa. Então, ele chegou tirando uma dúvida no direct do Instagram. Eu venho aqui e já coloco o nome dele no meu funil de vendas. Então, eu vou inserir as informações, qual é o problema, o caso dele, o valor que eu cobraria na demanda. E nisso, eu vou esquentando, né, esse lead para que ele se torne um lead qualificado, né? Eu envio uma proposta para ele de honorários, vou negociando com ele, se ele achar que não vai fechar, aí você faz a negociação. E no final você insere aqui se você ganhou ou não, fechou ou não esse contrato. Então, a importância do funil de vendas é essa. Você precisa ter um caminho organizado para inserir aqui os seus clientes, os seus contratos, né? Então, o que eu quero trazer é exatamente isso para vocês e que vocês entendam que escritório jurídico precisa ser organizado. Chega de planilhas perdidas, chega de documentos perdidos, tenha tudo concentrado num só lugar. Você vai pagar um único valor para ter tudo num só lugar, onde você vai acessar de qualquer lugar do mundo e de qualquer dispositivo móvel. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que isso possa ajudar vocês, né? Eu vou deixar o link aqui abaixo dessa ferramenta para que você possa conhecê-la melhor e você possa se organizar e trazer uma estrutura para a sua advocacia.